2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. As peças de menor importância, as construções que são necessárias em certos atos processuais indispensáveis. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Hoje a gente está reunido aqui para falar sobre o uso das mídias digitais na educação. A primeira vez que começou essa discussão sobre o uso do computador, se ia usar ou não isso para a educação, foi nas universidades federais do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Unicamp. E eles discutiam como que poderia ser, pegar essas ferramentas tecnológicas e implementar isso na educação. Nessa época, eles utilizavam para o ensino de física. A partir dessas primeiras discussões, em 1970, o Brasil começou a criar políticas públicas para promover, para regulamentar isso, como é que ia ser, como que ia se fazer isso, e aí eles falaram em criar a própria indústria de ferramentas digitais para poder utilizar isso na educação. Essas indústrias próprias, elas objetivavam garantir a implementação disso na escola e que não fosse uma coisa assim comercial. Por exemplo, como a utilização do Windows, eles criaram para a educação o Linux. Dessas políticas públicas de 1970 surgiram programas para levar essas tecnologias para as escolas. Então, em 1990, o governo federal ele lançou 3 programas. O primeiro foi a TV Escola, que até hoje tem no canal na Parabólica. Então, ele deu um kit para a escola, que era a televisão, o videocassete, fitas e a antena parabólica. E as escolas, e esse canal é um canal de TV aberta, e as escolas que não receberam, depois elas receberam o DVD Escola, que era vários DVDs que tinha o programa da TV Escola. Depois veio o Proinfo. E o Proinfo ele veio junto com o Núcleo de Tecnologia Educacional, para dar um apoio ao Proinfo, porque o Proinfo ele montou nas escolas, salas de informática. E esse Núcleo de Tecnologia Educacional, ele serve para dar apoio para os professores para poder utilizar essa sala de informática. Esse Proinfo, ele é aberto assim, para o público também, não precisa ser necessariamente na escola. E o objetivo dele é que as pessoas possam conseguir fazer projetos aprender, por exemplo, concursos
cursos à distância, terminar algum curso que elas tenham começado a fazer, que não tem acesso à internet em casa, pode utilizar o Proinfo na escola para terminar esses cursos. Então é um meio de ensino e aprendizagem que ajuda tanto os alunos quanto outras pessoas que também queiram aprender. Um dos objetivos do Proinfo, além de levar a tecnologia à população, é a modificação da postura do professor, né, que a partir de agora ele deve saber utilizar a tecnologia na sala de aula a seu favor, como um complemento das suas atividades. E, além disso, o Proinfo ele vem fazer da escola uma instituição geradora de um indivíduo que seja capaz de produzir o seu conhecimento e seja capaz de ser crítico. Só que esse programa ele tem algumas limitações. A gente consegue ver as diferenças desse programa dentro do país quando a gente analisa ele em regiões distintas. A gente pode perceber através da literatura que esse programa nas regiões norte e nordeste ele não vem funcionando muito bem, devido à falta de equipamentos. A cada 13 computadores, 9 estão estragados. E comparado a outras regiões do país, a região sudeste, por exemplo, a cada 13 computadores, 4 não funcionam. Então, é uma grande diferença. E outro aspecto também é que o governo ele investe bastante na compra de equipamentos e distribuição de materiais. Mas a capacitação do docente, ela não tem tanto investimento assim, o que deveria ser revisto, já que só a máquina em si não vai proporcionar um ensino-aprendizagem bacana. Depende do professor saber utilizar isso juntamente com o aluno. Existem outros programas sem ser o Proinfo sendo aplicados hoje no Brasil? Então, existe um portal do software público brasileiro. E esse portal, o governo disponibiliza softwares livres que podem contribuir tanto para a área educacional como para governos municipais, que podem servir como banco de dados. Aí, dentre esses softwares, existem vários. Aí, um deles, se eu não me engano, chama Guaricus, que ele é voltado para a educação especial. Então, esse software, ele utiliza mecanismos como jogos para deficientes visuais e tetraplégicos, né? E ele também auxilia profissionais da área da saúde que trabalham com esse tema de deficiência. Um outro programa também é o programa que fala sobre a liberação de tablets na escola, né? E foi vinculado em uma reportagem do Jornal da Record recentemente um problema relacionado a essa distribuição de tablets. O governo federal disponibilizou esses tablets para as escolas na cidade de Juiz de Fora, só que através de uma denúncia anônima foi constatado pela polícia que esses tablets estavam encaixotados, todos guardados num galpão, com um monte de entulho junto e tal. E aí fica a questão, por que esses tablets não foram distribuídos? O que esses tablets estavam fazendo nesse galpão que não tem vínculo nenhum com a Secretaria de Educação, né? É complicada essa situação. Então, aqui na UFLA, a gente conhece o projeto Educação Conectada, que ele é feito em parceria das escolas municipais com a UFLA, onde o governo municipal distribui os tablets e a UFLA ela vai disponibilizar a internet de fibra óptica. Mas e aí? Tem um computador, tem um tablet, tem tudo. Como que essas coisas, né? Como que esse tanto de tecnologia pode, de fato, ajudar numa aula, fazer com que o aluno aprenda? Para que a gente usa essas coisas na escola? Eu acho que é mais para auxiliar o professor, para que a aula fique diferente, porque mesmo uma aula com o computador, ela pode ser maçante, se não for bem utilizada. Eu acho que é mais como um suporte para o professor, para que ele dê uma aula mais dinâmica, que ele possa guiar o aluno a entender, a buscar informações na internet que sejam viáveis para aquela aula, que tenham um objetivo. Os meios tecnológicos são meio que um guia, assim, um suporte só para o professor. O professor que deve planejar a aula e utilizar e inserir as tecnologias na aula dele, e não depender totalmente da tecnologia para dar uma aula. O professor
faz da mídia digital uma outra forma de dar uma aula expositiva. Ele não consegue agregar as tecnologias na sua aula para modificar justamente esse problema. Ele só transfere o problema de uma aula com giz e quadro para uma aula usando uma mídia digital. E o vídeo está sendo usado como tapa-buraco, e não de uma forma do aluno de aprender. E outra coisa, assim, muito que alguns pesquisadores veem como um processo perigoso, é que as pessoas usam o computador como usavam a máquina de aprender, né? Que o aluno fica lá treinando a memorização no computador. É igual esses softwares que tem livre, aí às vezes o software é só para ajudar o aluno a memorizar o nome do composto orgânico. Ou é só para o aluno fazer uma conta, uma coisa simples. São coisas que não envolvem o raciocínio do aluno, não despertam a curiosidade, não estimulam o aluno a pensar. Então, na minha opinião, as mídias tinham que ser usadas na escola de forma que o aluno pudesse construir o seu conhecimento. Como, por exemplo, se o professor propõe para os alunos de estudar um assunto e construir um vídeo sobre ele, os alunos, para construir esse vídeo, eles vão utilizar a mídia como ferramenta, mas antes disso, eles vão ter que construir o conhecimento sobre aquele tema que eles vão fazer. Ou seja, a mídia tem que ser utilizada de maneira problematizadora, né? Ou seja, assim, a gente vai dar aula, que tem professor que vai dar aula e se não tem energia elétrica, ele não dá aula, né? E a gente sabe que na escola a gente tem que dar aula preparado para qualquer coisa. Se eu vou passar um vídeo, mas se chegar lá no funcional, tem que estar preparado para outra coisa. Por exemplo, se você vai dar aula de química, quando você chegar para explicar osmose, como que eu vou explicar osmose para o aluno? Se você levar um vídeo mostrando para ele, olha, a osmose vai acontecer assim. Lá no vídeo vai ter a camada permeável, vai estar passando as moléculas, o aluno vai poder visualizar isso. Então, você não precisa dar uma aula que, em vez de você usar o giz, né, o quadro, o giz, você chega lá e enche o slide e o aluno tem que ficar lá engolindo tudo que você está falando. Porque você tem que fazer que seja dinâmico, que tenha diálogo. Porque o aluno de hoje, ele está nessa era, né, de internet, essas coisas. Então, ele tem que chegar na escola e não é que tem que ter aquilo, mas aquilo faz parte do dia a dia dele. Então, a gente tem que usar essa ferramenta que o aluno tem e ele sabe mexer nessa ferramenta muito melhor que o professor para auxiliar na construção do seu conhecimento. Às vezes isso é um fator até interessante, porque alguns professores podem propor para os próprios alunos que eles desenvolvam uma ferramenta como essa, um vídeo explicando alguma coisa, usando as tecnologias. E na própria química, né, que é o curso que a gente faz, que a gente vê que tem muitas coisas que é difícil para o aluno visualizar. Principalmente na química orgânica, que na hora que está se tratando de moléculas, o aluno não consegue enxergar uma estrutura 3D da molécula. Então, tem muitos softwares que permitem ao aluno a visualização dessas moléculas. Então, eles vão entender melhor a química orgânica. E a química orgânica está diretamente ligada com o cotidiano de qualquer aluno, né? Além dessa questão da visualização de conceitos abstratos, o uso de simuladores no ensino de química, ele também vem sanar um outro problema, que é quanto a condições de laboratórios na escola e tal. Quando você usa um simulador, você está diminuindo a periculosidade de certos experimentos, o uso de alguns reagentes que às vezes são caros e a escola não tem disponibilidade para fazer aquele tipo de reação. Então, quando você usa esses simuladores, você faz com que o aluno veja o que acontece, vai dar sua aula normalmente e sem ter esses problemas relacionados ao laboratório. Então, Esther, você falou dos pontos positivos que a gente pode utilizar em química, como as simulações. Então, agora a gente pode falar sobre os pontos negativos. Os alunos, quando eles acessam a internet, eles tomam aquilo que eles veem como verdade absoluta. Outro ponto negativo é que os jovens de hoje, eles estão cada vez mais consumistas e eles querem um celular cada vez mais sofisticado. E com isso, eles deixam de conversar com um amigo que está do lado e faz o uso da rede social para conversar, sendo que ele está do lado dele.
Então, a gente tem que avaliar, né, os benefícios que a tecnologia traz, mas também não deixar de excluir, né, esses pontos negativos, que as pessoas vão se tornando robotizadas. Tudo que tem que fazer com o computador, né? Não tem mais esse contato, né? E o jovem de hoje, ele é muito multifuncional. Então, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo que ele está estudando, ele está respondendo mensagem no celular, ele está prestando atenção em outra coisa, escutando música, vendo televisão. Até que ponto eles conseguem assimilar o conhecimento? Até que ponto essa globalização, essa tecnologia é benéfica aos estudantes? O que a gente vê hoje é que as crianças e os adolescentes estão se tornando cada vez mais consumidoras e menos criativas e têm menos raciocínio próprio. Um exemplo disso são as festas de aniversário infantis atuais. Hoje em dia, quando você pensa em uma festa infantil, você já pensa num ambiente todo decorado com um tema, tem a necessidade de um animador de festa, de uma pessoa que vai preparar toda a sua festa. Enquanto que, nos nossos tempos, uma festa infantil precisava de criança e de um quintal. Você colocava as crianças lá todas juntas e elas definiam o que era importante, o que era legal, o que não era, o que ia fazer, o que ia brincar. Hoje a gente não vê isso. Então, o que a gente precisa estabelecer é que mais importante do que saber utilizar essas ferramentas, essas mídias, é a criança desenvolver a sua criatividade e o seu raciocínio próprio. Não que as mídias, o uso do computador não sejam importantes. Na sociedade que a gente vive hoje, é fundamental. Você tem que saber utilizar o computador e as demais mídias. Só que para isso, você tem que ter desenvolvido sua criatividade. A criança ela tem que passar por todas as etapas que todos nós passamos durante toda a história da humanidade. Mas, gente, a gente está falando aí que na escola tem que ter, que a gente tem que fazer, mas a escola, ela tem essas tecnologias? Como que ela tá? Tem, até que tem, mas as escolas, assim, né, não estou falando das escolas dos estados mais pobres, né, essa distribuição das escolas, ela é desigual também, como a Esther falou no começo, mas às vezes a escola tem, mas não tem a quantidade suficiente, ou essa tecnologia não está acessível aos alunos. Por exemplo, na minha escola, quando eu estudei, a sala de computadores era pequena e ficava trancada 7 chaves e ninguém podia entrar. Então ainda não existia dentro da escola uma política de como os computadores iam ser usados para a educação. Então a postura que se adotou foi fechar a sala, até que os professores resolvessem o que ia fazer com aquilo. Ainda a digital vai funcionar para ensino? Ela vai. Só vai funcionar se o professor não perder o foco dele quando ele estiver dando aula. Caso ele perca o foco, a aula a escola vai virar, se for mexer no computador, vai virar lan house. Se você for dar uma aula no data show e se você tiver muito escrito, muita coisa desinteressante, a aula vai ficar maçante do mesmo jeito que se estivesse dando aula com quadros giz. Então o importante é o professor não perder o foco. E aí, qual a sua opinião? Agora a discussão é com você.